Oi, amigas. Eu vim aqui só fazer a abertura desse vídeo, né? Que vocês vão acompanhar uma semana comigo, de rotina, faculdade. Então, eu vou fazer um vlog pra vocês dessa semana. Vou tentar filmar algumas coisas pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam, curtam o vídeo e também ative as notificações pra ficar por dentro das novidades. Não esquece de encaminhar esse vídeo pra alguma amiga e amigo seu. E é isso, acompanha aí os diazinhos dessa semana e tudo que eu vou fazer durante esse dia. Beijinhos! Amigas, meu dia na segunda-feira é bem lotado, então minha primeira aula é 8h55, aí eu já tava chegando na faculdade. Não consegui filmar nada antes porque foi corrido. E, enfim, bora acompanhar tudo. Hoje eu fico basicamente o dia todo na faculdade. Sentei aí, tava aí pra minha primeira aula, que foi de saúde mental 1. E nessa aula a gente teve uma atividade também, que foi individual, 4 perguntas abertas sobre um capítulo do livro que o professor mandou a gente ler na semana anterior. E aí depois que teve a aula teórica dessa semana, a gente teve essa atividade. Aí eu já tava indo embora pra casa, porque de tarde a gente ia pro hospital e ele fica em outro lugar, sem ser na faculdade. Ou seja, eu fui pra casa, ó. Aí eu já tava em casa depois do almoço, esperando dar o horário pra poder ir pro hospital. Aí eu estava no processo, né, pegando minha motinha pra ir pro hospital. Aí eu tinha chegado já no hospital, que a gente fica às tardes de segunda-feira. Aí eu filmei o que deu aí pra vocês, né, porque não dá pra filmar muita coisa, mas aí a gente tava nessa salinha. O médico que a gente tá acompanhando tava explicando o caso ali de alguns pacientes e depois a gente se dividiu em duplas e trios e a gente foi dar uma olhada ali nos pacientes, fazer algumas perguntas, anamnese. E aí sou eu concentrada, né, prestando atenção no que o nosso preceptor estava falando. Mas esse dia no hospital foi um pouco mais tranquilo e desse dia eu lembrei de levar máscara bem certinho para não ficar contaminado. E aí eu mostrei um pouquinho as anotações. Aí a gente já estava finalizando o hospital. Aí eu já estava voltando para a faculdade. Eu tive aula primeiro de medicina laboratorial e depois de atenção à saúde 5 e meu dia acabou às 8h40 da noite. Amigas, eu já tô em casa, tô toda borrada de maquiagem, aquela make péssima. Mas esse foi o que eu consegui gravar do dia de hoje, segunda-feira. E vou continuar gravando pra vocês terça, quarta, quinta e sexta, tá? E aí amanhã eu vou ver se eu consigo gravar também eu me arrumando, tá bom? E é isso, até amanhã, terça-feira. Acompanhe aí. Oi, amigas, bora acompanhar o dia de terça-feira na minha rotina. Esse dia de terça, eu acordei 8 horas, porque eu tinha 9 horas numa reposição de uma aula, que a professora acabou tendo que desmarcar durante a outra semana anterior, mas normalmente eu começo esse dia um pouco mais tarde. Mas enfim, eu coloquei acessórios, passei um body splash e aí vou fazer minha maquiagem. Eu sempre inicio passando protetor solar, né? Esse aí é incolor, espalho. Depois, pra não ficar com a cara muito feia, eu gosto de passar um corretivo pro dia a dia. Eu não uso base porque o corretivo é mais prático. E esse dia aí eu já tava atrasada e com uma cara de sono, porque segunda-feira é muito puxado. Então eu já tava cansada de segunda e também estava cansada e fiquei cansada depois que eu cheguei em casa terça, porque realmente são 2 dias puxados de faculdade. Depois de espalhar o corretivo, eu venho selando com essa pufferzinha, né? E com um pouquinho de pó, eu tiro um pouquinho o excesso na mão e venho aplicando nas olheiras, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito desse jeito. E aí eu vou dando batidinhas e vou fazer o contorno. Esses dias eu tô aplicando direto na pele, porque esse contorno da Sephora, ele é bem emoliente, então ele esfuma fácil, então não tem problema, porque ele não fica marcado. Olha só como ele esfuma fácil. E aí eu espalho com esse pincel chanfradinho mesmo de contorno. E aí depois a gente vai vir pro blush. Eu sempre gosto de passar blush porque eu acho que muda a make, dá uma carinha de saúde.
E aí eu passo nas bochechas e um pouquinho também na ponta do nariz. Gosto de passar um gelzinho na sobrancelha só para ela ficar no lugar durante o dia, não preencho nem nada. E venho passando uma bruma, essa daí é mais para hidratar a pele. E também gosto de passar uma bruma fixadora para fixar e para maquiagem durar até o final do dia. E aí eu passo rímel, né, máscara de cílios, eu gosto mais de preta do que marrom. Pelo fato de meu cabelo ser mais escuro mesmo, então eu gosto mais da preta. E depois a gente vai pra boca, que esses dias eu tô basicamente fazendo um contorno labial com esse lápis, que ele é um tom de vermelho mais rosado. E depois eu venho esfumando com os dedos, e aí fica tipo um efeito de lip tint. Mas não fica exagerado, e aí eu tô gostando de usar pro dia a dia. E esse ficou o resultado final da make de hoje para o dia a dia. Gostaram? E aí eu também passei esse olhinho no cabelo pra cuidar ali das pontas e deixar tudo mais hidratado e sem frizz. Aí eu já tava indo pra faculdade, minha aula começava às 9 horas, estava um pouco atrasada, mas a prof demorou um pouco para chegar, então deu tempo, aí eu já tava entrando na faculdade, o tempo acordou um pouco nublado, chovendo, mas estava quente do mesmo jeito. E eu estava indo em direção à minha aula, aí eu já tava na sala de aula, vazia, esperando a prof chegar, mostrei meu tênis aí pra vocês. E a gente estava na aula de farmacologia 2, estudando anticoagulantes e antiplaquetários. E aí eu filmei um pouquinho ali durante a aula. E a próxima aula foi 10h50 de saúde do adulto, que a gente falou de enfisema pulmonar, DPOC, e aí tem esses raios-x que eu achei diferente, né, mostrando essa doença. Depois a gente foi almoçar, e aí a gente foi pra cantina almoçar. E 2 horas a gente teve aula de medicina laboratorial. Depois, nessa aula de 3 horas, que é de medicina legal e deontologia, a gente não teve aula, porque a gente teve uma atividade em grupo avaliativa, então a gente ficou fazendo atividade. Depois dessa aula, 4 horas, a gente ficou deitado numa salinha lá que tinha com os puffs, dando uma descansada. As minhas amigas até dormiram, porque a gente tinha aula às 5 horas, então a gente ficou na faculdade esperando para fazer essa aula. Mas enfim, ficamos esperando, dei uma passada no banheiro e a última aula do dia foi de Semio Kids, que a gente fala semiologia da criança e do adolescente. E 6h40 terminamos as aulas de hoje e eu já estava indo para a minha casa, graças a Deus, depois desse dia longo. E para finalizar o dia, comi um hamburguinho tomando a minha coquinha zero. E agora eu vejo vocês amanhã para minha rotina de quarta-feira. Beijinhos! Oi, amigas, bora acompanhar a minha rotina e meu dia de hoje na quarta-feira. Hoje é o dia que eu acordo mais cedo, 6 horas da manhã. Aí eu já tinha me arrumado, trocado de roupa, feito minha maquiagem, tava tomando café. Saí 6h50 para poder ir para o UBS, que começava às 7 horas. E hoje a gente ia ficar na sala de espera e na triagem. Então, a gente ia medir a pressão, glicose, peso e altura dos pacientes. Aí eu já tava prontinha e coloquei o meu jaleco. Tava esperando a médica chegar pra gente começar o processo. E a gente tava recortando o nosso panfletinho, que a gente ia falar sobre caderneta da criança na sala de espera. E essa folha é os pacientes que a gente anota com os dados de pressão, glicose dos pacientes. E aí a gente já tava na salinha, né, com as meninas do meu grupo, fazendo tudo e atendendo ali os pacientes. E hoje foi um dia bem puxado na UBS, porque teve bastante coisa para fazer, muitos pacientes. E, enfim, a gente ficou fazendo basicamente isso, além de entregar os panfletinhos da sala de espera e falar um pouco sobre o tema para os pacientes. Aí a gente estava medindo a pressão dessa paciente. E depois eu fui embora para casa, porque agora eu tenho um intervalo de tempo livre, que eu vou dar uma descansada para voltar às aulas no período da tarde. Tomando meu chazinho para dar uma refrescada nesse calor. Amigas, aproveitei o tempo livre e fui tomar um banho e também fui fazer minhas unhas. Esse era o antes e logo vocês vão ver o depois. Aí eu tava esperando a moça chegar pra poder fazer as minhas unhas, eu ia fazer pé e mão.
E esse é o depois. Ainda tava com o resto de brilho, porque essa esmaltação é em gel, mas teve um glow up daqueles. Depois eu já troquei de roupa e fui pra faculdade. A gente teve uma aula prática de semiologia da criança e do adolescente, que a gente aprendeu um pouquinho sobre a ausculta respiratória na criança. Então a gente aprendeu ronco, sibilo, crepitação, enfim, várias coisas. E aí eu filmei um pouquinho o neném respirando, a barriguinha dele indo e subindo, porque eu achei muito bonitinho. Depois da aula prática, eu fui saindo da sala que a gente estava indo em direção para a aula teórica, então eu passei a catraca e a gente foi para a aula de nutrição e saúde, que é nossa última aula teórica do dia. A gente não teve uma aula direito dessa matéria ainda, porque a gente teve a semana de início às aulas, que foi mais introdução e carnaval, então eu tô ansiosa para saber o que vamos estudar nessa matéria. E também aproveitei para fazer um lanchinho, porque eu tava com fome, e aí o professor tava separando alguns temas pra gente fazer o trabalho de nutrição. Depois da aula, eu fui pra casa e vou me arrumar com vocês, porque hoje eu vou sair com a minha sogra, meu cunhado e meu namorado para um rodízio de pastel. Oi, amigas, voltei da faculdade e das aulas que eu tenho hoje acabou, mas eu vou sair, então eu vou dar um up nessa maquiagem e vou mostrar pra vocês o que eu faço. Então, essa maquiagem eu fiz de manhã, né? Se o som ficar ruim, eu vou dublar porque o ventilador tá ligado e não tem como eu ficar com ele desligado porque tá muito quente. Então, eu vou começar passando bruma. Essa bruma, ela é hidratante, então ela dá uma hidratação na pele, deixa a pele mais molhadinha. Então eu gosto. Essa é da Linda Secret. E aí eu venho com um corretivo. Se eu sentir necessidade, reaplico ali em algumas regiões que, com o passar do tempo, pode ter dado uma saidinha. Eu vou passar nessas regiões novamente. E aí você pode espalhar com a esponja, com o pincel, ou for na esponja mesmo. E vou com batidinha. E a gente vai reaplicar contorno, essas coisas pó. Então não tem problema se der uma apagada nesses produtos que também, com o passar do dia, a gente sabe que vai ficando menos intenso e é normal. Mas vai tudo dar certo. Ó, agora eu espalhei aqui o nosso corretivo. Eu não vou passar base, mas se você quiser também dá pra fazer isso com base, aplicar nos pontos ali mais estratégicos. Mas a gente vai sair pra comer num lugar mais simples, então não precisa. E aí eu vou vir com mais pó nessa região aqui abaixo dos olhos, enfim, nessa região de zona T que a gente passou o corretivo, porque são normalmente regiões que ficam mais oleosas e também que a gente passou mais produto. Então a gente vai voltar nessas regiões para poder fazer essa selagem mais acentuada. E depois a gente já vai para os produtos de blush e de também contorno para repor aquilo que foi saindo durante o dia. Aí, gente, eu volto aplicando o contorno, eu passo o stick na pele mesmo e vou espalhando com o pincel. E é o mesmo esquema se eu estivesse passando com a pele sem nada. Como aqui já tem um pouco de produto, vai ficar até mais pigmentado. Mas aí, se você achar que ficou demais, você volta com esponja. E aí você vai dando batidinhas. Aí depois a gente vai também reaplicar o blush, que também durante o dia são as coisas que saem primeiro na maquiagem, né? Blush e contorno, iluminador também. Então eu volto aqui com o blush. E eu não passei iluminador durante o dia, né? Então talvez eu passe novamente
Eu não passei iluminador de dia, então como jogador fácil um pouco. Mas enfim, tô decidindo ainda. Blush, retocado. Na sobrancelha, eu só passo gel, então às vezes eu gosto de repassar, ou então eu não passo. Mas hoje eu vou passar de novo o gel que eu usei de manhã, só pra manter a fixação. Esse gel, ele é bom, mas ele, então, assim, ele não dura o dia todo não, sabe? Aí eu gosto de, se eu for sair de noite e for usar a mesma maquiagem, né, então utilizar, eu gosto de passar um pouquinho a mais. Bruma fixadora, que é bem importante passar a bruma pra pele também não ficar craquelada, porque a gente tá passando mais produto e também mais pó. E aí, como eu não passei iluminador e eu vou sair de noite, eu vou dar uma passadinha, tá? E aí, isso no caso eu estou reaplicando, porque eu não tinha passado de manhã, que eu não gosto de passar tanto no dia a dia, porque tem faculdade. Mas se você passou e já saiu, é só você vir reaplicando também, igual os outros produtos que a gente fez cremosos, tá? E aí eu vou passar nas regiões ali dos bochechas e também abaixo aqui assim dos olhos, que eu acho que dá um glowzinho. Uma tchanana na maquiagem. E é isso. E com um pincelzinho menorzinho de esfumar para detalhe, eu também vou passar um pouquinho aqui no cantinho do olho pra dar um tchan, porque não vai dar tempo de fazer muita coisa porque eu estou atrasada. Mas aí, enfim, eu passo assim, só pra dar um tchan menor e uma diferença nessa maquiagem do que tava durante o dia. E agora, você pode voltar com a máscara de cílios, porque também eu gosto de passar um pouquinho a mais. O rímel já secou, né? Então, assim, mas ó, eu venho dando uma caprichada na máscara de cílios. Se você quiser também, dá pra fazer um olhinho, né? Se você tiver com um pouco mais de tempo, mas eu tô sem tempo, então eu acho que... Nossa! Gente. Eita! Eu espelho. Véi, vocês acreditam? Enfim, como eu tô sem tempo, eu não vou fazer nada no olho, não. Diferente. Eu vou vir com o pincel de esfumar sombra sujo e vou passar aqui só pra dar uma corzinha no olho. Porque assim, não vai dar pra fazer uma coisa, um super olho, mas pelo menos dá um tchanzinho quando... Enfim. Gente, esse espelho meu caiu aqui e ficou doidaço, velho. Sem cola, e ele é novo. Então gostei. Enfim, marronzinho, né? Porque aí pelo menos já dá uma diferença. E finalizar com o batom que você for usar. Quebrou o espelho, gratidão. E usar com o batom que você for usar, né? Vou escolher o batom. Eu vou passar só um lip combo mesmo, de lápis e gloss labial. Então, dou uma passadinha e o gloss.
Esse aqui é mais laranjinha. Então ele fica mais natural. E é isso que eu estarei fazendo. Esse ficou a maquiagem. Depois eu mostro mais pra vocês, mas deixa eu ir que eu tô atrasada. Beijos. Cheguei aí no lugar de pastel para começar esse rodízio e começou uma chuva bem grande quando a gente já tinha entrado no lugar, graças a Deus. E eu troquei a blusa que eu tava, né, por uma limpinha e dei uma mudada também no sapato. Olha só, começou a chegar os nossos pastelzinhos, a gente comeu salgado de vários sabores, estava bem gostoso. E a gente comeu também esse doce, ele era de banana com canela, legal, né? Nunca tinha visto, vocês já tinham comido pastel doce? Agora é hora de descansar, vejo vocês amanhã, beijos! Oi amigas, quinta-feira por aqui, hoje é um dia que eu tenho uma aula só, então eu acordo um pouquinho mais tarde, mas bora acompanhar tudo. Hoje, amigas, eu tenho uma aula na faculdade que começa às 10h50, então eu saí 10h40 de casa, cheguei ali na faculdade por volta de 10h50, mas a aula dá uma atrasadinha, então deu tempo, é a aula de semiologia da criança e do adolescente. E aí eu ainda tava esperando a prof chegar e depois ela chegou, comecei ali a fazer algumas anotações da aula e tal, e gravei um pouquinho também. Eu lá concentrada com as explicações e fazendo algumas anotações durante as explicações da professora. O restante do dia eu vou ficar estudando para a atividade que eu tenho amanhã de farmacologia, mas vou atualizando vocês. Depois que eu cheguei em casa, almocei e fui estudar para minha atividade, então eu revisei toda a matéria e também fiz alguns exercícios e eu fiquei praticamente a tarde toda nisso. Filmei ali só um pouquinho para vocês do que eu tava fazendo. Nessa hora eu tava fazendo alguns exercícios que eu peço o ChatGPT para fazer para mim, relacionado ao que eu tô estudando, e eu acho que ajuda bem a treinar para as atividades que eu vou fazer. Aí nesse meio tempo deu uma chuva gigante que começou a vazar tudo, depois eu tive que limpar e aí eu fui tomar banho e usei shampoo, condicionador, shampoo e máscara, aliás. Usei máscara esfoliante facial e essa de corpo. Eu tava precisando tomar um banho, porque eu estava bem, com o cabelo bem sujo. Depois eu fui secar o meu cabelo, usei esse livinho aí e também esse tônico capilar. E fui abrir algumas comprinhas que chegaram aí com vocês, coisas da faculdade. Essa daí é uma sacola que eu comprei, uma garrafinha e também um estojo. Aí eu estou tentando abrir porque está difícil, mas enfim, eu mostrando aí pra vocês a garrafinha e o estojo. Eles são de tucanos, eu achei super fofa essa estampa. Eu queria uma garrafinha pequena que coubesse na minha bolsa e eu gostei bastante dessa aí. E também comprei o estojo combinando. Ela tem tipo um alto relevo a garrafinha, né? E o estojo é menorzinho assim, de uma divisória só, mas é o que eu preciso para colocar as minhas coisas. E eu achei ele também super fofo. E vocês gostaram dessas comprinhas? Ó, vou mostrar pra vocês como é por dentro, mas até que ele é bem espaçoso, mesmo tendo uma divisão. Amigas, chegou, né, a garrafinha e o meu estojo, porque eu vou usar pra faculdade. Eu vou transferir as coisas que estavam no meu estojo velho pra esse estojo aqui. Caneta e essas coisas, eu vou mostrando pra vocês. Então, eu vou trocar eu vou colocar aqui marca texto. Aí temos canetas azuis, borracha e essa lapiseira. Tem uns clipes aqui também que eu tô colocando aqui dentro. E eu queria adicionar uma caneta preta, mas
tô sem caneta preta aqui. Vou ver se eu acho aqui pela casa. Achei uma caneta preta e vou colocar também esse negocinho de grafite pra lapisinho. E canetas mais normais mesmo, porque eu não uso muito caneta colorida, então ele tá assim. Não sei se eu boto canetas coloridas, mas é porque eu quase não uso na faculdade, sabe? Eu uso mais caneta normal e quando eu quero anotar alguma coisa, eu anoto no tablet. Isso aqui é mais pra fazer prova, sabe? E a garrafinha eu vou botar água quando eu chegar na faculdade, pra não pesar a bolsa. Amigas, e por último, máscara. Porque como eu tô indo no hospital, eu tô usando essas máscaras pra, né, não ter nenhum tipo de contaminação. Mas foi isso. Amigas, eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui e eu volto amanhã pra mostrar a minha rotina, tá? E é isso. Um beijo pra vocês e até amanhã. Amigas, finalmente sextou. Minha aula hoje começava 8h55, a gente teve uma atividade. E aí, depois da atividade, a gente teve ali uma aula teórica. Depois fomos almoçar na faculdade. E aí, a gente tava esperando a prof chegar, porque a gente teria outra aula teórica de farmacologia 2. Em meio a esse tempo, começou a cair o mundo. E aí, tivemos mais um pouquinho ali, uma introdução dessa aula aí de farmacologia 2. E depois eu fui pra casa, a aula terminou por volta de 2h50. Amigas, pra finalizar esse vlogzão da minha semana, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que chegaram na Shopee pra mim. Pra completar os itens que estavam faltando pra faculdade, principalmente agora que eu comecei a ir pro hospital. Eu comprei nessa maletinha que é pra botar o meu estetoscópio, que ainda não chegou. Mas quando eu chegar eu mostro pra vocês. Aí eu comprei, ó, um otoscópio, que é, ó, aquele aparelhinho de ver ouvido. Depois eu vou testar pra ver se tá certinho. Uma cadernetinha pra usar pra anotar as coisas no hospital. E isso aqui são reposições de itens que acabou, que é a minha bruma NutriFresh da Nina Secrets com esse máscara labial noturna da Nina Secrets, que eram produtos que os meus tinham acabado. Comprei este produto também, que é essa paleta Backstage da Dior, que estou super empolgada pra testar. Ainda não testei porque não tive tempo, mas eu vou trazer um vídeo testando aí pra vocês no próximo vídeo de maquiagem. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha semana. Se vocês gostam de mais vídeos assim, curtam muito o vídeo, compartilhem pros seus amigos e comentem aqui embaixo que eu posso trazer mais, tá? Me deem também ideias e sugestões para próximos vídeos aqui nos comentários. E se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva e maratone os outros vídeos que já tem aqui no meu canal. E é isso, amigas. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!